Irmãos, né? Falando da palavra, declarando que somente o Senhor é Deus. Amém? Desde já eu quero agradecer, não é? Todas as manifestações de carinho, né, que tenho recebido desde ontem, não é? Ontem eu tive a grata satisfação de completar 67 anos. Se você não sabia, lá na entrada está escrito com letras bem grandes, não é? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Pela vida de vocês, por tudo aquilo que vocês, todo o carinho, toda a atenção que vocês têm feito comigo. Amém? Irmãos, existem momentos que são especiais, e esse é um momento muito especial. Momento de celebração da ceia do Senhor, e quando recebo todas essas homenagens da igreja, e quando fui chegando logo, cumprimentando ali quem estava na entrada, também tive a grata satisfação de de ver um amigo que há alguns anos já não via, não é? Aqui o desembargador Ivan Júnior, né, que é neto que foi meu pastor José Tavares de Souza, e tive também o privilégio de trabalhar com seu pai lá no SESMAC durante alguns anos, e ele está acompanhado de 2 dos seus filhos, e damos as boas-vindas a eles e a todos os demais irmãos que estão conosco. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu posso dizer que esse é um texto extraordinário, como todos os textos da Bíblia, mas um texto clássico, não é? Que fala sobre a instituição da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Amém? Nós sabemos que Jesus estava ali com seus discípulos, e aquele local ele havia separado, havia avisado aos discípulos e foi preparado para a celebração da Páscoa. E nós podemos dizer que aquela foi a celebração da última Páscoa. A Páscoa tinha uma mensagem tremenda, a mensagem que dizia que Jesus, estaria vindo para a libertação do seu povo. E Jesus Cristo, ele é o Messias. E ali com seus discípulos, ele sabendo que naquela noite ele seria entregue para o cumprimento, vamos dizer assim, o ápice, não é? Daquele momento que ele estaria vivendo ali com os homens, onde ele seria entregue e seria sacrificado por cada ser humano, levando ali em seu corpo, né? Seu corpo santo, puro, ele levando sobre si os pecados, as dores, as iniquidades de toda a humanidade. E ali quando ele entrega, então ele não foi assassinado, ele entregou a sua vida. Quando os soldados chegaram era costume que aqueles que estavam vivos, né, geralmente todos estavam, eles quebravam as pernas, mas quando eles chegaram ali para Jesus, ele não estava mais vivo, ele havia declarado, ele havia bradado, né? Ele bradou, significa ele gritou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali então Jesus cumpre o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Mas quando eu digo que o ápice realmente daquilo que aconteceu no que diz respeito ao seu objetivo, ao resultado daquilo, aconteceu ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. E o texto bíblico nos diz que ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O inimigo da nossa vida, né? Em conjunto com todas as hostes malignas, não teve condições de deter o nosso Redentor.
E a Bíblia fala, ele tomou as chaves da morte e do inferno. E ali, ao ressuscitar o terceiro dia, nós ressurgimos com ele, com a oportunidade de viver uma nova vida. Irmãos, é tremendo, porque o Deus que é trino e uno, ele faz promessas não somente para a eternidade, mas ele faz promessas para o nosso dia a dia, né? Ele faz promessas de bênçãos, ele faz promessas de vitórias, mas ele nos adverte: na vida, no mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições que vêm, elas vão embora, mas a palavra do Senhor fica, a palavra do Senhor permanece. Eu separei algumas coisas somente para citar rapidamente. Primeira coisa que nós podemos ver no sacrifício de Cristo, na instituição, não mais agora da Páscoa, mas da ceia do Senhor, não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, que seria derramado em favor de muitos. Por que em favor de muitos? Porque somente aqueles que o aceitam, que o reconhecem como o Senhor, único e suficiente Salvador, passam a desfrutar de tudo aquilo que ele declara, de todas as promessas, não é? Da afirmação, da declaração de que verdadeiramente estaremos reinando com ele para sempre. Então a primeira coisa que a gente pode ver, que posso destacar, é o poder de Deus. Aleluia. Deus tem poder, igreja. Ele continua poderoso. O texto lá de Hebreus está correto quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele demonstra o seu poder. E ele requer de cada um dos seus filhos, não é? Que nós possamos viver em fidelidade a ele, viver cumprindo os seus princípios. Mas a segunda coisa que a gente pode declarar naquele ato tremendo de amor de Deus é o verdadeiro amor, que é o amor sem interesse algum, mas que é o amor que dá. Ele deu o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então amor, poder de Deus, amor. Irmãos, o que é que o Senhor requer de cada um de nós? Além de fidelidade, Ele requer fé. Fé. E Ele ainda nos dá a receita, usando o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos. Ele declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E finalmente, a vida eterna. Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele nos resgatou das trevas para a verdadeira luz. Ele nos resgatou para que pudéssemos viver uma nova vida em sua presença. Para que pudéssemos em todo o tempo estar testemunhando que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida hoje? Eu quase sempre pergunto isso para você, igreja. Como é que está a sua vida hoje, agora? O nosso Deus é o Deus das oportunidades. E lá na carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios no capítulo 11, ele usa o apóstolo Paulo para dizer que cada um examine-se a si mesmo. Um autoexame. E nesse autoexame, o Espírito de Deus pode detectar coisas que precisam ser mudadas. Quem sabe pecados? Sim, porque nós somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. E depois de fazer esse autoexame, o Senhor não diz que é para você deixar de participar da ceia. Não. Examine-se o homem a si mesmo. Esse autoexame é uma oportunidade extraordinária de perdão. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e iniquidades. Uma oportunidade de declarar ao Senhor arrependimento. Eu tenho dito à igreja em todas as oportunidades
Não é suficiente somente permitir que o Espírito de Deus habite em nosso ser. É necessário aceitar tudo aquilo que Ele tem para mudar em nossa vida. E Ele vai ter o que mudar. Enquanto estivermos respirando, enquanto estivermos aqui, Ele vai ter o que trabalhar na nossa vida. E esse trabalhar do Senhor é algo extraordinário, porque Ele é um trabalhar que visa o melhor para a nossa vida. Essa entrega, ela precisa ser total. Ela precisa ser uma entrega real. E o Senhor também ali com os seus discípulos, Ele institui a ceia, agora como memorial para a sua igreja. Memorial, uma ordenança para a sua igreja, para que a sua igreja celebre durante todos os tempos, não é? A ceia do Senhor, e na ceia proclamando a morte de Cristo. E quando proclamamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição ao terceiro dia. Eu não sei você, mas desde muitos anos eu tenho uma grande alegria, uma satisfação imensa na celebração da ceia do Senhor. É um memorial onde nós podemos declarar que o nosso Redentor vive. Ele venceu a morte. Ele é a nossa viva esperança. Ele está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Ora, irmãos, e como se isso não fosse suficiente, o seu Santo Espírito também intercede por nós diante do Pai. E diz o texto bíblico que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ah, se não fora o Senhor, onde estaríamos agora? Quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já professaram a sua fé em Cristo Jesus, em uma igreja evangélica, e já foram batizados com águas ou nas águas. Se você está nos visitando nesta bela manhã, não é? E você faz parte de uma outra denominação evangélica, e já professou a sua fé, já foi batizado, e você está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, então você é nosso convidado para participar dessa ceia. Essa ceia que é uma ceia de amor, essa ceia que é uma ceia de comunhão, essa ceia que é uma oportunidade extraordinária para que a gente possa estar reafirmando que verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Eu convido a igreja para ficar de pé. Você recebeu na entrada um kit com o pão e o vinho, que nós damos suco de uva. Mas se alguém deixou de receber e está apto para participar da ceia, levante bem alto uma de suas mãos. Aqui à minha esquerda, o diácono, levante com a mão levantada, por favor, para facilitar a sua localização. Um dos diáconos vai estar chegando aí. Aqui na frente. Isso. Há mais alguém? À minha esquerda, à minha direita. Antes de comer do pão e beber do vinho, Jesus Cristo orou com os seus discípulos. Aleluia. Pastor Murilo, por favor, faça essa oração. Mais uma vez, Pai, declaramos que somos gratos a Ti. Gratos pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Gratos por Ele ter levado as nossas dores, ter morrido a nossa morte. E gratos porque nós podemos nele viver a vida dele eterna contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, possa estar falando no coração daqueles que ainda não tiveram encontro contigo, daqueles que ainda não cumpriram essa ordenança, e que eles possam ser direcionados pelo Teu Espírito, e que nós possamos juntos nos alegrar, como igreja, como família, todos juntos,
Nós temos a certeza, Pai, do que a Tua palavra nos diz, que um dia também em Cristo, cearemos todos os santos e seremos, Pai amado, servido pelo Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não podemos nos esquecer que são simbolismos. O pão simboliza o corpo de Cristo. E o suco de uva, o vinho, simboliza o seu sangue. Não há base bíblica para a doutrina da transubstanciação, onde se declara que o pão é transformado no corpo e o vinho é transformado no sangue de Cristo. Assim como Jesus fez com seus discípulos, comamos dele todos. Da mesma maneira, bebamos dele todos. Você pode aplaudir o nome de Jesus? A alegria da sua ressurreição, a alegria da sua vitória sobre a morte e sobre o inferno. Celebremos ao Senhor com grande alegria. Você é de Deus, a graça que te